Oi gente, tudo bem? Me chamo Thiago Gelinho, sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e a gente está aqui para mais uma aula do sexto ano. E agora a gente vai continuar os assuntos que a gente estava falando na outra aula e agora a gente vai falar sobre os solos, tudo bem? Bora lá! Olha aqui, os solos, né? O que eles fazem parte, qual é o conceito inicial deles? A gente já viu em outras aulas algumas coisas sobre relevo, sobre períodos pré-cambrianos, como se formaram o solo, como a Terra se dá, e agora a gente vai ver quais são e como eles se dão de fato. Olha aí, bora lá. Parte da qual dá vida ao planeta e base da cadeia alimentar. Quando a gente vê a palavra solos, a gente já lembra muito de terra, da parte da litosfera, rochas, etc. Aí falar que é parte da qual dá vida ao planeta, como assim? E base da cadeia alimentar ainda? Então, nós, nós seres vivos, nos alimentamos exatamente do que vem da terra. Uma das características da economia mais forte de vários países é a agricultura. A agricultura é exatamente a terra. E a terra se faz a partir dos solos. Olha aqui, eu coloquei aqui também a cadeia alimentar, que são três, né, as três fases da cadeia alimentar, dos produtores, consumidores e dos carnívoros. Os produtores que a gente está falando é exatamente o que vem do solo. O solo nada mais é do que a mistura entre... aqui, está escrito, né? É um agregado mineral, mas é material de origem orgânica. Ou seja, esses produtores aí são bactérias, são minhocas, são seres vivos aí, microscópicos que estão ali fazendo a nutrição desse solo, ok? E depois dele vem os consumidores, os animais e tal, animais herbívoros, que vivem ali daquelas plantas, e depois sim os carnívoros, como nós, como os outros animais, leões, etc., falcões, enfim. Aqui, o solo, o que é? Um agregado mineral, mais a matéria orgânica que dá origem à vegetação e à alimentação. Essa matéria orgânica que a gente diz também são restos de plantas, são restos de animais que vieram a falecer, morreram, né? Que estão ali naquela terra, que tudo aquilo ali é o ciclo da vida e como se forma, como traz essa forma natural, né? E cresce, vive, se reproduz e morre, voltando ao solo assim, e esse ciclo interminável da vida que vai deixando o solo cada vez mais nutritivo e deixando assim propício à agricultura também, a deixar esses solos mais ricos, ok? Esse agregado mineral das rochas, dos minérios que a gente já falou nas outras aulas ali, e essa matéria orgânica que dá origem à vegetação e à alimentação. Como eu falei, a vegetação ela se dá exatamente por causa disso, por causa desse ciclo da vida que eu bem falei para vocês aí, dessa matéria mineral, dessa matéria orgânica, que tudo vai servir de alimentação para a gente. No prato do almoço de vocês, janta, etc., vocês podem ver o arroz que é um grão, o feijão também, que é um vegetal, e depois sim as proteínas, né, de origem animal, mas que esse animal ali, o gado, a ave, para ela chegar ali, ela precisa se alimentar de vegetação, ela precisa se alimentar do pasto ali, se for o gado, se for o boi, né? A galinha também do milho, etc. Isso é tudo um ciclo aí para chegar ao seu prato, e essa alimentação se baseia exatamente na origem dos solos e da riqueza deles, ok? Bora lá. O solo é um organismo vivo, como eu disse, ele faz parte desse ciclo da vida aí, então ele também tem sua vida, ele também precisa ser cuidado, ele precisa estar forte, precisa estar nutritivo, e tem algumas formações que deixam ele nutritivo ou não. E a gente vai entender mais ou menos como esse organismo vivo se dá e se faz presente, ok? Formar um solo leva tempo, 1 centímetro equivale a 100 anos. Nas outras aulas a gente falou aqui sobre tempo geológico, né? Dos 50 mil anos para formar um dobramento moderno ou coisa parecida. Aqui no tempo dos solos ele é um pouco menor do que esse tempo geológico, mas mesmo assim também é demorado. Aqui eu coloquei 1 centímetro do solo leva cerca de 100 anos para poder se fazer forte, de fato, um solo, né? De verdade,
que seja nutritivo, que enfim, que traga vegetação para esse solo, etc. Ok? Aqui, as etapas da formação do solo. É preciso de umidade, calor, para fazer o intemperismo, a desagregação e a mistura com a matéria orgânica. A gente já falou nas outras aulas também, e a gente vai relembrar um pouco do intemperismo. Né? O intemperismo seria exatamente essa desintegração dos minerais a partir exatamente da umidade, do calor, da pressão, que tudo isso vai trazendo e fazendo aquelas rochas de minério que eram muito grandes se desagregarem e ficando cada vez menores. E a partir disso que se formam as rochas, né? Com mais essa mistura que eu coloquei aqui, que se formam os solos, essa mistura dos minérios, mais a mistura do material orgânico, e assim vai formando o solo, ok? Aqui tem o intemperismo também, que eu coloquei para a gente relembrar os casos de intemperismo. Tem o químico, a partir da água, né, naquela frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente essa ação do intemperismo a partir da ação da água, que, se a gente lembrar da formação da água, é H2O, né, hidrogênio, mais o oxigênio, que aí vai formando a água. Então é o intemperismo químico. E tem o intemperismo físico também, deslizamentos, etc. E o eólico a partir dos ventos, né? Pressão, calor, etc. E aqui também um asteriscozinho só para a gente lembrar, a gente falou nas outras aulas também sobre esses dois quesitos, do intemperismo e da erosão. O intemperismo é a desagregação do minério, do mineral, da pedra, da rocha, e a erosão é o transporte do intemperismo, desse mineral já desagregado. Ou seja, ele desagrega ali, ele fica cada vez menor a partir da pressão, da umidade, do calor. Aí depois a erosão vai fazendo esse transporte, ou seja, ela vai levando essa matéria desagregada para um outro lugar, e esse transporte vai fazendo, a ação da gravidade, né, vai fazendo se formar buracos, depressões, como a gente falou nas outras aulas, e assim formando as erosões. Ok, bora lá. Para as etapas da formação do solo, ok? Bora prestar atenção aqui, coloquei alguns desenhos para a gente ver. Talvez não esteja muito claro, mas eu espero que vocês entendam. Aqui está uma rocha recém-exposta, ou seja, uma rocha já pode ser uma rocha magmática, né, que veio ali dos vulcões, etc. Ela se forma ali como rocha e ela é uma rocha recém-exposta. A gente pode perceber que não tem vegetação aqui, não tem presença de bactéria, não tem presença de nada. É somente a rocha recém-exposta, uma rocha jovem aqui, que ainda não sofreu o suficiente ação de calor nem de umidade. Aqui mais para frente a gente já vê um solo jovem. Aqui a rocha ainda está recente ali, mas ela já sofreu ação do calor, da umidade. E aqui nesse solo jovem que a gente chama, já tem presença de musgos, já tem presença de líquens, já tem presença de capim. Mas a rocha mesmo, aqui a rocha mãe, a primeira rocha ainda está se fazendo presente aqui perto da origem orgânica, né? E aqui mais pra frente a gente já vê um solo intermediário. Já tem suas diferenças aqui, tá vendo? Já tem alguma vegetação pequena, mas já tem alguma vegetação aqui na parte do material orgânico. E já está se vendo essa rocha, que era a rocha aqui no começo, bem rígida, bem firme, já um pouco desagregada aqui nesse meio, né? Mas a rocha já está mais lá para baixo, então já teve ação de erosão, de intemperismo, etc. E aqui a gente já vê um solo maduro, um solo adulto, né? E nesse aqui que a gente está representando já tem uma presença bastante presença de ferro, ou seja, tem argila aqui também. Aí aqui a gente já vê uma vegetação mais forte, uma vegetação já preparada por causa desse solo já adulto, e a gente já vê as várias camadas aqui, camadas essas que a gente chama de horizontes, que a gente vai explicar agora. E aí já um solo maduro, e a rocha mãe que estava aqui em cima já está aqui embaixo, porque já teve várias ações da umidade, do calor, de transporte, a partir da erosão, que fizeram esse solo mais forte e nutritivo
e preparado para a presença de vegetação mais complexa, ok? E agora a gente vai falar do horizonte dos solos, que são camadas características da superfície do solo, que vivem ali paralelas, ok? Aqui uma representação de uma árvore, do tronco de uma árvore, e aqui são as raízes. A primeira camada dos horizontes é a camada O. Por que camada O? Camada orgânica. Aí nessa camada orgânica está o resto de plantas, está o resto de animais, está restos, enfim, fezes de animais, urinas, excretas, estão nessa parte aqui da camada orgânica do solo. Aí depois daqui vocês podem ver as raízes, né? Tem o primeiro horizonte, que é o horizonte mineral, mais escuro, e talvez é o horizonte mineral, quer dizer, o horizonte aqui do solo mais nutritivo, digamos assim. Por isso a presença das raízes aqui, ela se alimentando deles, que é uma terra um pouco mais escura, passando a camada O, a camada orgânica, que é uma das camadas que a gente consegue ver, assim, enfim, mais próximo da gente ali, sem precisar cavar muito. Tá a camada orgânica, e depois a camada A, que ela é mais escura, e ela tem a presença de humus. Humus nada mais do que fezes de minhocas. Então a minhoca ela vai ali, ela se alimenta da terra, né? Então a partir disso ela excreta e vai tornando esse solo mais nutritivo a partir das suas excretas e tornando assim as árvores mais fortes também. Então por isso que as raízes elas estão bem mais nesse setor do solo aqui do horizonte. Aqui está a parte B, formada por partes desagregadas da rocha-mãe, a gente vai já explicar o que são as rochas-mães, e as raízes ainda estão aqui. Não tem partes de rocha, de fato, mas tem partes desagregadas. Então as plantas, a vegetação, enfim, ela vem até essa camada aqui, até o horizonte, pegar o que tem de nutritivo nos minérios, para a formação, enfim, do seu caule, a formação nutritiva dessa vegetação, dessa árvore. E aqui já tem o horizonte C, formado por partes pouco desagregadas, com presença de partes ainda tornando-se solo. Aqui já estão o solo e o minério bem desagregado, né, bem pequenininho. Aqui já está o solo ainda se transformando em solo. Aqui ainda é uma rocha, ainda tem partes mais firmes e mais fortes e grandes de rocha mesmo. E a gente pode perceber que as raízes não chegam até aqui, porque o que ela precisa de força mineral, ela consegue encontrar aqui no horizonte B, ok? E aqui é o horizonte R, né? Aí por que A, B, C, R? R de rocha-mãe. Rocha-mãe que foi submetida ao intemperismo, à desagregação e se decompôs até tornar-se essa parte aqui. No momento quando ela era uma rocha recém-exposta, essa rocha-mãe aqui, ela estava na parte de cima. Tá vendo aqui, ó? A rocha-mãe estava aqui na parte de cima, era uma rocha recém-exposta. Então a partir de ação de temperismo, de erosão, do transporte desse material, seja orgânico ou mineral, para esse momento aqui ela foi ficando embaixo, até a camada orgânica se tornar presente aqui em cima, e já um solo maduro, né, já preparado para a presença de vegetações e árvores, ok? Então ela precisou se desagregar aqui, até chegar aqui, né? Essa rocha se desagregou, juntou material orgânico para se tornar o solo e se tornar nutritivo, ok? E como a gente falou ali no começo, o solo, a vegetação, tudo ela faz parte da cadeia alimentar. Então é importante que a gente, não somente a gente também, mas seres humanos, enfim, né? A gente saiba cuidar desse solo de fato, porque quando, por exemplo, uma pessoa que não conhece muito do solo vai trabalhar com esse solo e tira, por exemplo, uma parte desses horizontes, seja o horizonte aqui mineral, seja o horizonte com humus, com a terra escura, né? Isso pode afetar toda uma localização, toda uma localidade de vegetação, de árvores, e elas podem sofrer bastante com isso. A gente pode ver na agricultura também que o solo às vezes não é tanto usado, em vez de
tempo de 6 meses, 5, para ele se refazer, para assim eles continuarem produzindo e produzindo com qualidade. Porque se ficarem usando a terra e o solo, ele pode chegar a se desertificar, ou seja, ele é um deserto, não crescer mais nenhum tipo de vegetação ali, de tanto que foi usado. E essa questão também de tirar os horizontes pode causar a degradação desse solo e nunca mais pode se tornar um solo nutritivo como era antes, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a questão do solo. Aqui eu tentei desenhar, deixar um pouco mais didático e que vocês possam ter um ótimo dia também e um ótimo momento de estudo e que, se puderem, também pausem e copiem, ok? Muito obrigado.